E hoje que eu trago para nós refletirmos tudo aquilo que a gente passa ao longo da nossa vida e a gente traz para refletir, para pensar juntos, porque nada melhor que a gente compartilhar os pensamentos, compartilhar as nossas vivências, trazer para que a gente possa refletir. A finalidade então de se ter um canal, para um canal no YouTube, por exemplo, é nesse sentido de trazer mensagens com a finalidade de fazer com que a gente saia dessa inércia de pensarmos, de resolvermos muitas coisas que estão dentro de nós, e nós vamos procrastinando, vamos deixando de fazer acontecer. Então, estava agora há pouco pensando o quanto é difícil mudar, né? Fazer as mudanças na nossa vida. Você já tentou fazer mudanças na sua vida? Não é fácil, né? A gente fica pensando numa mudança física, né? Uma mudança física no sentido assim, você mora num lugar e você tem que juntar todas as suas coisas, começa procurando algo para transporte, né? Um caminhão, algum carro, etc e tal, para fazer a sua mudança. Dá uma trabalheira, dá um quebra-cabeça, tem que ser montado uma logística, você tem que ir para outro lugar, enfim, você sabe muito bem, se você já fez mudança na sua vida, você sabe muito bem que você tem que acondicionar as suas louças, enfim, cuidar das coisas para que elas cheguem inteiras em outro lugar. E as mudanças na nossa vida é mais ou menos isso. Nós precisamos ter cuidado, né, com as mudanças que vamos fazer. Toda mudança, no meu simples modo de entender, gera crises. Você já deve ter passado por isso em determinados momentos na sua vida. Então, por que essa dificuldade que o ser humano tem de fazer as transformações na sua vida? Será que isso não faz parte de uma engenharia social que afeta efetivamente o emocional de cada um? É bom parar para pensar um pouco sobre isso, né? Por que as pessoas ficam e criam as chamadas zona de acomodação? Eu acredito, no meu simples modo de pensar, que existe uma engenharia social que faz com que as pessoas se sintam assim, que elas se utilizem desses mecanismos, desses métodos criados para elas ficarem nessa posição que ocuparam e acreditam que ali é um lugar tranquilo, que nada precisa ser mudado. Então as pessoas dizem, eu sou assim, não preciso mudar, para mim está bem bom, e às vezes esquecem de fazer um avanço a mais na sua vida. Então tem pessoas que como você já deve ter ouvido falar, tem pessoas que parece que pararam no tempo, né? Tem pessoas que criam seus círculos de amizades e elas não abrem para mais ninguém. Aquelas pessoas estão boas para mim. Então tem pessoas que agem dessa maneira. A pressão emocional é muito grande quando nós experimentamos essas mudanças na nossa vida. Quem é que nos afirma, tá? Eu fico pensando aqui, quem é que às vezes nos afirma que com as mudanças que nós vamos fazer, nós vamos ter os devidos apoios? Porque toda mudança gera crise, e toda crise bem administrada, ela tem resultados. Mas uma crise, para ser bem administrada na nossa vida, ela precisa ter apoio, ter alguém que nos apoie, ter alguém que nos dê segurança, nos dê tranquilidade, para que as nossas ações sejam concretizadas. Então eu fico vendo e percebendo que muita gente procura uma zona de acomodação, seja ela que for determinada por ela mesma, e elas ficam ali. Tá tudo bem, ficam assim, não mudam nada, acredito que tá tudo certo. E as que buscam essas mudanças são as pessoas que parece que mais sofrem, no entendimento que eu tenho visto de algumas pessoas. Porque você já procurou, como já falei em vídeos anteriores, pegar um balde, uma garrafa onde tenha uma sujeira, e você mexe aquilo ali, a água fica toda turva, e depois você, quando a água senta o pó, como se diz, parece que ela clareia. Então quando nós mexemos com nossos conteúdos emocionais dentro de nós, realmente vem todas essas complicações emocionais que nós sentimos. Sentimos as tristezas, sentimos solidões, sentimos coisas ruins, como se diz. Mas eu creio que é preciso nós mudarmos. Quando nós tivermos essa coragem de nós olharmos para dentro de nós e verificarmos o que está errado dentro de nós, o que precisa ser mudado dentro de nós, o que precisa ser transformado para nós nos sentirmos momentaneamente, parece que vamos nos sentir piores, mas ao longo da vida a gente vai perceber
que nós precisamos dessas mudanças para o nosso crescimento, para a nossa elevação espiritual, para o nosso crescimento emocional, porque senão nós vamos continuar sendo os mesmos, né? Então tem pessoas que têm aquelas neuroses de caráter, né? Não mudam nunca, não tem ninguém que faça mudar e elas não mudam. Eu já falei também, isso é notório, você já sabe isso, que muitas vezes esperamos as mudanças dos outros, as transformações dos outros, mas a gente não faz na gente, a gente sempre espera pelo outro. Mas a grande verdade é que se nós não mudarmos, os outros também não mudam. Então, para nós mudarmos, é preciso nós tomarmos posições, precisamos ter coragem de enfrentar certas situações, porque se do jeito que dá tá bom, né? Deixa a vida me levar, e daí não sei para onde está me levando, mas eu estou indo. Então eu acho que para nós, o motivo que eu trago essa reflexão é para que a gente pense um pouco, senão a gente cai nesse comodismo, a gente entra nessa engenharia social, a gente fica preso sobre as dependências de um sistema que nos diz que até ali nós vamos, e o homem não sabe a força que tem, não sabe a capacidade que tem, não sabe o poder imenso que ele carrega dentro do seu eu, e às vezes se contenta, né, vivendo sob as migalhas do mundo, mas o mundo, quando nós descobrimos verdadeiramente esse mundo dentro de nós, a gente vê que nós temos um banquete nos esperando, e não devemos viver com as migalhas por medo de enfrentarmos e tomarmos decisões que façam que as nossas mudanças sejam significativas. Tá bom, esse era o vídeo de hoje para nós pensarmos, refletirmos um pouco sobre a necessidade do nosso crescimento interior. Muito obrigado, fiquem sempre na paz.